Olá a todos e bem-vindos a essa nossa análise de hoje. Sabe, a gente vai dar um mergulho bem profundo numa realidade super complexa. Como o nosso dinheiro, os fundos públicos, são administrados aqui no Brasil. A gente vai explorar juntos aqueles desafios que parecem estar enraizados no sistema, mas também vamos falar de umas soluções novas, brilhantes, que estão mudando esse jogo. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pelo peso das compras públicas, o lado sombrio das licitações, dar uma olhada nas investigações recentes e depois virar a chave para a busca pela modernização, a inclusão local e, finalmente, o futuro da gestão pública. Vamos lá? Certo, começando pela parte 1, o peso das compras públicas. Para onde vai o dinheiro? Para começar, a gente precisa ter uma noção real do tamanho dessas contratações. É fundamental entender a magnitude da coisa toda e o que exatamente está em jogo para nós como sociedade. E aí a gente bate de frente com uma pergunta super importante. Como exatamente esses fundos públicos são gastos? E pior, o que acontece quando esse processo todo falha? Essa dúvida é basicamente o coração da nossa explicação hoje, até porque todo mundo é impactado diariamente pela forma como o governo compra bens e contrata serviços. Só para a gente nivelar o conhecimento. Legalmente, a licitação é aquele processo formal, desenhado para garantir uma concorrência justa e o uso mais eficiente do dinheiro público. Só que, bom, enquanto a teoria é toda baseada em justiça e eficiência técnica, a realidade prática que a gente encontra nas fontes, infelizmente, pinta um quadro bem diferente. E isso nos leva à parte 2, o lado sombrio das licitações, desvendando essa fraude sistêmica. Olha, o que chama atenção e até assusta nessa parte é a audácia de verdadeiros cartéis operando ativamente. E o pior, muitas vezes dentro de setores vitais, como a saúde pública. A desconfiança no sistema chegou num ponto tão profundo que o Edmilson Migoski, que é diretor de um hospital pediátrico da UFRJ, resumiu a coisa toda de um jeito bem chocante. Ele disse que, e eu cito, todo comprador de hospital, a princípio, é visto como desonesto. Isso resume perfeitamente o clima pesado que assombra a administração da saúde. E, como a gente vai ver agora, essa fama não veio do nada. Gente, uma operação com câmera escondida mostrou exatamente como a engrenagem desse esquema gira. O passo a passo é de cair o queixo. Passo 1. As empresas entram em conluio e decidem, antes de tudo, quem vai ganhar. Passo 2. As empresas que vão perder mandam propostas com valores artificialmente altos só para criar uma ilusão de concorrência. E o passo 3. O ganhador paga uma propina que vai de 15% a 20% do valor do contrato. Um suborno que eles escondiam usando códigos, como a palavra camisas. E o mais surreal, esses pagamentos rolavam em dinheiro vivo, caixas de uísque, de vinho, um desrespeito absoluto com o dinheiro público. Passando agora para a parte 3, investigações e suspensões recentes. Vamos dar uma olhada nessa batalha contínua por responsabilização que está rolando em vários cantos do país. Para vocês terem uma ideia, isso está muito longe de ser um caso isolado. Lá no Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde teve um contrato de equipamentos de TI de R$ 1,8 milhão investigado porque forjaram uma competição usando empresas que só fingiam ser microempresas. Em Várzea Grande, um contrato gigantesco de limpeza urbana de 14,3 milhões passou batido sem licitação, gerando muitas suspeitas. E na Bahia, na cidade de Jaguaquara, uma compra de fardamentos de quase R$ 1 milhão foi suspensa pelo Tribunal de Contas. O motivo? 14 irregularidades, incluindo até o uso de um orçamento sigiloso. É muito complicado. E sabe qual é o resultado prático de toda essa falta de concorrência? Um sobrepreço absurdo de 66%. Isso mesmo, 66%. Esse número foi identificado pelo Tribunal de Contas só no caso lá de Várzea Grande. Basicamente, os custos mensais do serviço simplesmente dobraram de um contrato para o outro, sem chamar empresas concorrentes de forma adequada. É literalmente o preço que a gente paga pela falta de transparência. Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. Vamos para a parte 4, a busca pela modernização, onde a tecnologia entra como o grande remédio. Felizmente, a gente não está mais totalmente refém desses esquemas antigos. A administração pública está começando a virar esse jogo. A diferença entre o passado e o futuro é brutal. O jeito antigo era todo no papel, escuro, com sistemas que não conversavam entre si e que eram super fáceis de serem manipulados, como a gente viu naquelas reportagens. Já o jeito novo é outra história. Plataformas digitais, dados 100% integrados, rastreamento transparente de ponta a ponta e marketplaces abertos. Aqueles dias obscuros das negociações de bastidores estão dando espaço para sistemas que deixam um rastro digital de cada centavo movimentado. E na prática, como é que isso está rolando? A Bahia é um baita exemplo aqui.
Eles estão puxando a fila da modernização através de uma parceria super forte com o governo federal. Eles estão atacando por todos os lados, implementando o Programa Nacional de Gestão e Inovação, usando o transfere.gov.br para rastrear tintim por tintim do dinheiro que vai para as ONGs. Além disso, tem a expansão do balcão gov.br lá na rede de atendimento, o SAC, e a integração com a plataforma Contrata Mais Brasil. É basicamente criar um cerco de tecnologia em volta dos problemas velhos. E o mais legal é que isso não é exclusividade lá do alto escalão de Brasília ou dos governos estaduais. Entrando na parte 5, Inclusão e Inovação Local, a gente vê que os municípios e consórcios também estão criando programas incríveis para empoderar pequenos negócios. Uma ferramenta super importante nessa nova fase é o SICX, o Sistema de Compras Expressas. Ele é um marketplace público digital adotado pelo consórcio Sim Amurel, lá na região sul do país. A ideia deles é facilitar ao máximo a compra do dia a dia e aumentar de verdade a concorrência. Com isso, eles foram o primeiro consórcio público do Brasil a regulamentar um marketplace simplificado debaixo da nova lei de licitações. É um verdadeiro banho de água fria na burocracia. Outro caso sensacional é o programa Guarapuava Mais Negócios, no Paraná. O que chama atenção nessas iniciativas é como elas derrubam as muralhas que sempre deixavam os pequenos empresários de fora. Sabe como? O programa zera aquela exigência chata de faturamento mínimo. Ou seja, abre as portas de vez para os MEIs, os microempreendedores individuais. E olha só essa sacada. Os editais ficam abertos por 12 meses. E isso significa que o pequeno comércio local pode se organizar e entrar numa compra pública em qualquer época do ano, de forma contínua. Agora, de nada adianta tecnologia sem gente qualificada para pilotar a máquina, certo? Por isso mesmo, o Ministério da Gestão abriu recentemente 15 vagas super estratégicas para analistas de infraestrutura. Colocar o capital humano certo, movimentando as pessoas para os órgãos que mais precisam, é o verdadeiro segredo para fazer essa estrutura digital toda funcionar nos bastidores. E assim a gente chega na parte 6, o futuro da gestão pública e essa nova era de transparência. Caminhando para o fim da nossa análise de hoje, é super importante a gente refletir sobre esse contraste, sabe? O atraso e a fraude do passado batendo de frente com o avanço tecnológico transparente do presente. Então, a gente fecha com a seguinte reflexão. Será que a velocidade vertiginosa dessa integração digital toda e a criação desses marketplaces mais abertos vão finalmente neutralizar as sombras da corrupção? Esse é o grande desafio para todos nós. Precisamos estar informados e continuar exigindo que essa luz da inovação ilumine os cantos escuros das compras públicas no Brasil. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a nossa explicação até aqui. Continuem sempre de olho, questionando tudo e a gente se vê na próxima análise.